Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o puerpério. O puerpério é aquele período do pós-parto, né, que dura em torno de 40 a 60 dias mais ou menos. Esse ciclo é um período muito importante para a mulher após o parto, onde o organismo dela, o corpo dela volta a se reorganizar da forma que era antes da gestação, né? O puerpério é muito conhecido pelas nossas ancestrais, pelas nossas mães, avós. Elas já viviam esse puerpério de uma forma muito mais intensa do que nós hoje, né? Antigamente, as nossas avós diziam que a gente não podia lavar o cabelo, que não podia se levantar da cama, a mulher ficava deitada ali os 40 dias até passar o período do puerpério. A gente sabe que a nossa realidade não é possível fazer isso e que também não há necessidade de fazer isso, né? A mulher precisa de cuidados, quanto mais ela descansar, melhor, mas quando se tem um recém-nascido, como que a gente vai descansar, né? É difícil. Algumas têm rede de apoio, ainda conseguem um pouco mais, mas as que não têm, costumam voltar à sua rotina em seguida após o parto e tá tudo certo do jeito que tá, cada uma com a sua realidade, né? O importante é a gente respeitar esse período do resguardo, que ele é muito importante para os nossos órgãos se realinharem ali, se reorganizarem no nosso corpo. Esse vídeo não é para assustar você que ainda não é mãe. Quem já é mãe já passou, já sabe que é desafiador, que não é fácil. Mas se você está gestante ou você quer ter um filho, esse vídeo não é para te assustar. É para te trazer um pouco de clareza, de consciência do que é o puerpério. Porque quando foi a minha vez, ninguém me contou o que era o puerpério. Quando foi a sua vez, provavelmente as pessoas não vão te contar. É um assunto muito pouco falado, muito pouco discutido, né? A gente tem medo de falar sobre o puerpério. Eu não sabia o que era o puerpério até eu ter o meu filho. Eu sabia na teoria, né? Eu sabia que esse tempo existia, que era importante, né? O descanso, mas emocionalmente eu nunca tinha vivido isso. Então foi uma experiência desafiadora para mim, desconhecida, difícil e que ninguém me contou. Ninguém me contou o que eu vou contar agora para vocês. Muitas de nós nem nossas mães não contavam, nossas irmãs que já tiveram filho, as tias, elas nunca entraram assim em detalhes de como foi o puerpério, porque provavelmente deve ter sido muito difícil para elas também, e existe um tabu de contar como que a gente se sente, como que a gente está se sentindo com a chegada do bebê. Mas o que eu quero falar para você aqui hoje é que o puerpério, pela medicina, ele dura até 60 dias. Mas ao nível energético, ao nível quântico, o puerpério, ele dura 3 anos. Acreditem, 3 anos da vida da criança. A mulher ainda está vivendo o puerpério. É punk, é todo aquele período que a criança precisa, mais necessita da mãe. É um período difícil e desafiador, onde a criança passa por aquela fase lá dos 2 anos, que só quem já passou sabe como que é. Isso é um puerpério energético que a mãe está vivendo, que a mãe está passando. Então, muitas vezes a gente acha que vai acabar ali, naqueles primeiros 60 dias, mas não. É só o início do puerpério. Tem muita coisa ainda para vir. Pode terminar o ciclo do nosso corpo físico, mas o nosso campo energético, ele continua ligado com essa criança durante 3 anos. Durante a gestação, a gente está conectada 100% com o bebê, tanto físico como espiritualmente. A gente tem o nosso espírito, nosso filho tem o nosso espírito, que é como se estivesse acoplado a nós. Então é como se fôssemos toda uma coisa só. Tá todo mundo junto e misturado ali. E quando esse bebezinho nasce, acontece essa separação, essa desconexão, tanto física quanto espiritual da mãe. E a mãe sente muito, acontece muita coisa, além dos hormônios, né, do corpo já estarem em desequilíbrio, bagunçado, aleitamento materno, é tanta coisa que acontece ali no corpo da mulher, é aquele parto cesárea sofrido, parto natural, horas e horas em trabalho de parto. Além de passar por tudo isso, a mulher ainda sente essa separação energética e ela sente de uma forma profunda, que muitas vezes ela não sabe explicar o que está acontecendo. Ela sente um vazio, uma tristeza, que ela não sabe explicar. E muitas vezes ela nem fala o que ela está sentindo para não ser julgada.
Porque se você acabou de ter um bebê, como que você tá triste, né? As pessoas não vão entender. Então, por isso que muitas acabam tendo depressão. A depressão vem desse vazio, ela não sabe o que está acontecendo com ela. Ela não foi orientada, ela não foi preparada para isso. Então, muitas mulheres desistem de ter filho após esse período. Quando ela passa pelo puerpério, ela desiste de ter filho. Muitas acabam ficando com um só, porque pode ser muito traumático na vida da mulher o puerpério dos 3 anos que eu tô falando. São 3 anos desafiadores ali, onde a criança demanda uma energia muito grande da mãe, demanda de muitos cuidados, né? Porque é muito pequenininho, depende da mãe para fazer tudo. E o desgaste emocional dela é muito intenso. Então, muitas mulheres desistem de ter filho ali até os 3 primeiros anos do seu filho, porque ela está vivendo o puerpério energético e ela nem sabe de onde está vindo tantas emoções, tanta culpa, tanta tristeza, tanto desespero ali. Os 3 primeiros anos são difíceis não só para a mãe, mas para a criança também, que está se adaptando ao novo mundo. É muito difícil para o casal. Se você tem o seu parceiro, se você está junto com o pai dessa criança, muitos casais se separam nessa fase, porque é difícil para o casal lidar com isso. Porque a mulher não sabe o que está acontecendo com ela e o marido muito menos, que geralmente os homens são um pouco mais desligados, né? Ele não vai procurar saber o que está acontecendo, ele acha que a mulher não gosta mais dele, não tem mais interesse. Nesse período também, principalmente as mulheres que amamentam, acabam perdendo o libido, acabam perdendo o desejo sexual. Então, a relação do casal fica muito limitada, fica muito difícil e muitas vezes acontece a separação nesse período. É preciso muita compreensão, muita paciência um com o outro para que passe por essa fase, né? Para que mude de fase esse jogo, para que a vida continue de uma forma mais leve, porque isso vai passar, não é para sempre. São 3 anos, 3 anos é muito, eu sei, mas passa. A gente não aprende a lidar com isso. A gente aprende quando a gente tem nosso filho. É como eu falei no início, ninguém conta pra gente como que foi. Se a gente tivesse uma orientação, a gente ia pelo menos procurar um amparo antes disso acontecer. Um amparo emocional, psicológico, mas como a gente não sabe, vai no susto mesmo. Eu mesma desejei muito ter meu filho, mas quando chegou a fase do puerpério, eu não sabia mais quem eu era. É como se eu tivesse perdido minha identidade. Quem foi que assumiu meu corpo? Né? Porque tudo diferente, tudo mudou e ninguém me contou que era assim. Eu achava que ia ser de um jeito, mas era de outro. Porque quando a gente engravida, a gente tem uma ilusão. É uma ilusão. A gente imagina como vai ser, a gente cria uma expectativa, o amor que nasce assim em nós é radiante, é luminoso, é muito bonito. É um sentimento muito genuíno de ter aquele bebê ali gestando, gerando em você sentir aquele chute. Então você está emocionalmente envolvida com aquela situação da gestação. Então você cria no seu imaginário uma ilusão de que quando o neném nascer vai ser assim, assado, vai ser tudo lindo, que o bebê vai mamar de primeira, que você vai colocar para rotar, que ele vai deitar no bercinho dele, que ele vai dormir, que ele só vai acordar para mamar à noite 1 ou 2 vezes e você vai ter o seu soninho, que as pessoas vão te ajudar, que seu marido vai estar super disponível para levantar de madrugada para te ajudar com o bebê. E quando o bebê nasce, não é assim. Isso não é real, na maioria das vezes. É como se a casa caísse na sua cabeça. Porque não é assim, tem bebê que tem dificuldade para mamar, a mulher sofre muito, né? Sente muita dor, muitas não conseguem. Não é mamar e dormir, não é tão simples assim. Quando você coloca no berço, tem bebês que choram horrores, que não ficam no berço. O meu nunca ficou no berço. Tem bebês que vão ficar? Tem, mas muitos não ficam em lugar nenhum, só querem ficar no colo. A privação de sono foi a pior coisa para mim. Eu nunca tinha ficado tanto tempo acordada na minha vida. Eu acordava muitas vezes para mamar, muitas vezes para dar de mamar e tinha que colocar para rotar, e muitas vezes eu cochilava com o bebê no colo. E o sono pesa na nossa rotina. A mãe fica com dor de cabeça, um estresse, uma ansiedade, um mau humor,
por causa da privação de sono. Então tudo isso acontece no puerpério. Mas a gente, antes de passar por isso, a gente não sabe de nada. É pega no susto. É uma outra realidade. Muitas entram em estado depressivo, porque elas estão ali com uma sensação de medo, de ansiedade, de estresse muito grande. Nem todas têm rede de apoio, nem todas têm um marido parceiro para ajudar. Então elas acabam entrando em depressão e muitas mulheres nem falam o que estão sentindo se outra pessoa não for lá e observar o que está acontecendo com essa mulher. Porque é como se fosse um tabu, você não pode falar o que você está sentindo. Porque você não queria o filho? Como que agora você está triste? Gente, eu já escutei isso. Eu desejei meu filho muito, muito, pedi muito para Deus para que eu fosse mãe. Foi uma gravidez muito desejada, mas quando chegou a minha vez do puerpério, eu também me desesperei. Eu também chorei. Tinha dias que era flores, né? Que eu via aquelas bochechinhas, aquele bebê fofinho, só dava vontade de ficar cheirando, de beijando, de ficar no colo. Mas tinha dias que dava vontade só de chorar também. E tá tudo bem, não quer dizer que você não ame seu filho, mas eu lembro de uma única vez que eu chorei e eu comentei com uma pessoa que eu não sabia o que eu estava sentindo e essa pessoa falou pra mim, uma mulher que já era mãe, disse pra mim, você não quis ter filho, agora aguenta. Essa foi a resposta que eu recebi. E essa é a resposta que muitas recebem. Você não quis, agora aguenta. Foi isso que eu escutei. Eu quis, eu nunca neguei meu filho, eu quero ainda, mas eu não sabia o que eu estava sentindo. Muitas vezes a gente vai conversar com alguém, vai desabafar e a gente leva um fora desse, a gente não é acolhida. E por que as outras mulheres não acolhem a gente? Né? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Por que as outras mulheres não acolhem a gente? Porque quando a gente se torna mãe, a gente se torna mais empática, mais sensível. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. E eu acredito que com você aí também. Depois da sua maternidade, você deve ter tido mais empatia com outras mães. Mas por que as mulheres mais velhas, elas não têm empatia com a gente? Elas acham que tem que sofrer mesmo, que tem que passar mesmo, que é assim mesmo. É porque elas sofreram também. Elas sofreram e elas não sabem acolher. Elas não sabem dar um colo. Elas não sabem trazer uma palavra de carinho, de aconchego pra gente. Porque o puerpério é uma montanha-russa de emoções. Tem dia que você tá só love com o seu bebê. E tem dia que você só chora. Eu descobri que eu estava passando por isso no puerpério quando eu fui buscar ajuda profissional. Porque eu já tinha entendido ali naquela resposta que ninguém ia me ajudar. Eu fui no consultório do meu obstetra e me abri com ele. Falei, doutor, tem dia que eu só choro e eu não sei o que está acontecendo. O senhor sabe, ele acompanhou o quanto eu tentei, o quanto eu desejei engravidar. E agora eu não sei o que está acontecendo. E ali, ele agiu como médico, como profissional. Me fez várias perguntas para a gente identificar se eu não estava entrando num estado depressivo ou não. Eu não estava. E ele falou para mim, isso é um desequilíbrio hormonal que você está passando. São os hormônios, você não tem traços de depressão, tá tudo bem você chorar. Tá tudo bem você se sentir triste de vez em quando. Não é porque você tá com um bebê ali recém-nascido que você fica sorrindo 24 horas, porque tem muita coisa para fazer, a gente fica muito cansada. Eu só descobri que eu estava passando por esse período quando eu procurei ajuda profissional, porque eu já tinha entendido que na minha família, que ali no meu meio, eu não ia receber o apoio que eu estava precisando. E eu tenho certeza que você também não sabe disso, que você está aprendendo, que a gente aprende junto com a maternidade. As pessoas não contam, não compartilham. E quando a gente vai falar, é esse tipo de resposta que a gente tem. Então, por isso que sempre que você sentir que você está mal, busque ajuda de um profissional. Toda mulher deveria receber ajuda profissional durante a gravidez e após o parto, durante o período do puerpério, que é um período muito importante para a gente saber como lidar com os desafios e com as nossas emoções, porque a gente conhece tudo na teoria. A gente vê como que foi nossos sobrinhos, como foi nosso vizinho, nosso irmãozinho mais novo, mas na prática a gente não sabe, porque a gente nunca viveu o que a gente vai viver ali após o parto. Durante o parto, durante a gravidez e após o parto, se você puder ter um acompanhamento, uma ajuda profissional, faça isso. Não espere que outras pessoas vão te dar o que você precisa. Procure ajuda profissional, que você vai ver
como você vai se sentir melhor. Tudo muda, né, quando nasce um filho. Muda nosso corpo, muda nossa preocupação, muda nossa vida, muda tudo. E o que a gente precisa nesse momento é de uma autoaceitação. É uma autoaceitação muito grande, muito maior do que o que eu tô falando aqui, eu não consigo nem explicar. A gente precisa se aceitar, porque o nosso corpo nunca mais vai ser o mesmo. Por mais que você faça dieta, por mais que você vá para academia, se cuide, faça procedimentos estéticos, plástica, houve intervenção ali, sabe? Nunca mais você vai ter aquele corpinho que você tinha antes do parto. Não é real isso que a gente vê na internet, as mulheres já saem com a barriga chapada, elas passam sim por procedimentos estéticos, está tudo bem passar. Se for para você se sentir melhor, faça. Se você tiver condições de fazer, faça, para que você possa se olhar no espelho e gostar do que você está vendo, para que a sua autoestima seja melhor. Mas de qualquer forma, você não é mais a mesma pessoa. Você mudou. Porque quando nasce um filho, nasce uma mãe. Você não é aquela pessoa que você era de antes. Você é uma nova mulher. Você é uma nova versão de você mesma. E muitas vezes essa nova versão é difícil a gente aceitar. Porque tudo é diferente. A mulher fica diferente. Só quem passou sabe o quanto a gente fica diferente. Não só por fora, mas por dentro. Muda muita coisa por dentro. A gente fica mais sensível, a gente fica mais empática. A gente melhora, a gente se torna pessoas melhores dos nossos filhos. Eles são mestres na nossa vida. Eles mostram pra gente uma versão que a gente não conhecia, que a gente não sabia que existia. A autoaceitação é importante. Você nunca mais vai estar sozinha. Um detalhe importante, nunca mais você vai estar sozinha. Mas como que você vai interpretar isso? Esse não estar sozinha pode ter os dois lados. Você pode olhar para o lado positivo e para o lado negativo. Tudo vai depender da sua interpretação. Então, por isso, a autoaceitação é importante. Porque essa idealização que a gente teve durante a gestação e quando o bebê nasce, é um choque de realidade para nós. Mas não é o fim do mundo, né? Vai passar. Você vai se acostumar e você vai viver, porque é um processo natural que toda mulher passa. Não é só você que está passando, não foi só eu que passei, toda mulher passa. E muitas vezes a gente não fala sobre isso, a gente não conversa sobre isso. Por isso que eu achei importante hoje a gente falar sobre o puerpério, porque o puerpério, ele está presente na vida de toda mãe, toda mulher que se tornou mãe, ela passou por esse processo. Só que pouco se fala sobre isso, né? Porque a gente não aprendeu a falar sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Então, muita coisa a gente guarda. Mas se você passou dias aí chorando durante o puerpério, triste, com seu bebezinho no colo, se sinta acolhida, se acolhe. Porque não foi só você que passou por isso. Eu acredito que todo mundo passa, só que ninguém conta. Esse período, né, dos 3 anos, ele é bem desafiador para a mãe, porque a criança vai expressar absolutamente tudo que ela sente. E como que ela vai expressar isso? Ela não sabe dizer o que ela está sentindo, né? Então são explosões de choro, explosões de birra, explosões de raiva. Tem bebezinho que tem muita cólica porque a mãe tá sentindo medo, se sentindo rejeitada, sozinha. Tem muito bebê que vai sentir refluxo, né? O refluxo é preocupante, a mãe fica preocupada sem saber o que fazer. Mas às vezes aquela mãe tá engolindo tanto sapo, já engoliu tanto sapo na gestação, que o bebê reflete isso de alguma forma. O nosso corpo, ele conta as nossas emoções. Ele entrega o que a gente está sentindo. Então, se você engoliu muito sapo na sua gestação, se teve muita briga, muita discussão aí na sua casa, se você não se sentiu acolhida, pode ser que seu bebê tenha refluxo. E o nosso corpo conta essa história. Conta a história das cólicas, daqueles choros, sabe? Aquele choro que é incessante, que você não sabe mais o que fazer. É o bebê que está contando as suas emoções. Por isso que eu reforço, se você tiver condições de pedir uma ajuda profissional,
durante a sua gestação. Faça isso, porque vai refletir no seu bebê. Tudo que você está sentindo ali durante esses 3 anos está super conectado ao seu bebê. Esse cordão umbilical energético, ele só é desconectado da mãe a partir dos 3 anos. Isso não quer dizer que acabou. Acabou o período de puerpério energético, mas até os 7 anos a criança continua refletindo as suas emoções. Mas até os 3 é muito intenso na prática mesmo. Ninguém nos orientou sobre isso, né? Como que eu já falei, como que é viver por 2? Porque a gente vive nossa vida por 2, a gente não faz mais nada pela gente, a gente tem que fazer tudo pensando no bebê. Tudo pensando no bebê. Cada coisa que a gente vai fazer no dia a dia, a gente tem que pensar no bebê. E como que é essa nova realidade pra gente? A gente tá preparada? Alguém te contou como que vai ser viver por 2? Ou você ainda tá lá no imaginário da gestação, que vai ser lindo, maravilhoso? Nem sempre é assim, mas é um processo natural que todo mundo passa. O puerpério, ele serve para te trazer muitas histórias da tua infância. E quem vai te ajudar a olhar para isso vai ser o teu próprio filho. O teu próprio filho vai te mostrar o que não foi resolvido lá atrás. Todas as emoções que foram negligenciadas vai vir à tona para você olhar para isso. E pode ser que você sinta raiva, culpa, rejeição e até depressão nesse período. Porque você precisa olhar como foi a sua infância. E muitas vezes é difícil. Nem todo mundo teve uma infância boa, né? E como que a tua mãe lidou com você? Como que você foi cuidada pela sua mãe? Você lembra? Você lembra o jeito que a sua mãe cuidava de você? Pode ser que você não lembre, né? Que até 3 anos você era muito pequenininho. Mas quando você tinha uns 5, 6, você lembra como que você foi tratada? A forma com que a sua mãe cuidou de você vai interferir nesse processo, porque você vai reviver. A maternidade, ela traz memórias do tempo em que a nossa mãe viveu o que você está vivendo hoje. Memórias, o seu bebê vai refletir memórias que você sentiu também quando era bebê. Então tá tudo muito conectado um ao outro. Como que a sua mãe se sentiu no período do puerpério dela? Será que ela teve apoio? Será que ela teve ajuda? Como será que ela se sentiu? Se hoje a sua mãe ou a sua sogra ou as suas tias mais velhas te dão fora quando você vai falar sobre isso, é porque com certeza elas não tiveram esse apoio. Esse apoio que você precisa, provavelmente você não vai encontrar nelas. Por isso que eu falo para você procurar uma ajuda profissional, que foi o que eu fiz e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque como que eu vou querer que uma pessoa me dê uma coisa que ela nunca teve? Se elas nunca tiveram esse apoio, esse acolhimento, é normal que elas não consigam me dar ou dar para você também. O seu bebê, ele vai representar, ele vai ser uma versão de tudo que você detesta. É verdade, quando a criança começa a ficar um pouquinho maiorzinha, sabe, já desenvolver a sua personalidade, você vai ver que tudo que você não gosta, seu bebê faz. Sabe quando a gente tá ali com uns 2, 3 anos, aí tudo que você detesta no outro, o seu bebê é. Tudo que você não gosta que as pessoas façam, o seu bebê faz. E aí? Acontece isso aí na sua casa, do seu filho fazer coisas que você detesta nos outros? É normal eles fazerem isso. E por que que eles fazem isso? Porque eles vieram nos ensinar o amor incondicional. E a gente ama incondicionalmente nossos filhos. A gente ama eles até com os defeitos que a gente detesta. E esses defeitos, eles não são à toa. Eles são pra gente olhar pra isso. Você detesta isso por quê? Olha pra você o quanto isso te incomoda e cura em ti. E cura em você o que tá te incomodando tanto. Porque eles vêm pra nos ajudar a ser melhor. E se eles vierem exatamente do jeito que a gente gostaria, a gente não tem nada para melhorar, a gente não tem nada para evoluir, tudo vai ser perfeito. Mas não, eles vêm com aqueles detalhes que a gente não gosta e que a gente precisa olhar. A gente precisa curar na gente.
Mas a gente precisa perceber como foi a nossa infância. Na nossa infância, a gente foi amada incondicionalmente? Salvo algumas exceções, sim. Não quer dizer que não é porque a nossa mãe não era muito de demonstrar afeto que ela não amou a gente, mas era um amor condicionado. Era um amor que você precisa fazer o que eu quero para eu te amar. Você precisa fazer o que eu quero para eu te oferecer alguma outra coisa. E o amor incondicional, ele não tem nada em troca. Ele não precisa de nada em troca. É o amor que Deus tem por nós. Se Deus fosse exigir da gente alguma coisa, ferrou. E Ele ama a gente do jeito que a gente é. E esse exercício que os filhos nos trazem é isso. A gente ama eles incondicionalmente, mas a gente precisa ver o que a gente não gosta ali, que a gente precisa melhorar em nós. Não é sobre a criança, é sobre nós. A gente melhorando, a gente energeticamente já está passando essas informações positivas para ele e ele já começa a melhorar o comportamento dele, o jeito dele. Mas isso tem que ser trabalhado em você. Não se desespere que tem como mudar isso, tá? Tem como mudar as informações negativas que ele recebeu aí para as positivas. Se você não gosta muito de uma pessoa, por exemplo, na sua gestação, fica o tempo todo falando mal daquela pessoa, do jeito daquela pessoa, trazendo aquela pessoa para a sua vida de uma forma negativa, pode ser que seu bebê nasça bem parecido com aquela pessoa. Então, você precisa olhar para isso. Quais foram as informações que você enviou para esse bebê? Elas podem ser mudadas e transmutadas para uma coisa melhor. Crie o hábito de escrever quem você é e o que você não gosta em você. Esse exercício vai te ajudar a você olhar para as coisas que seu filho está te mostrando. Porque você precisa conhecer você, quem você é. Eu sou uma pessoa que tenho muita raiva, por exemplo. Aí você escreve lá no caderno, eu sou aquela raiva, não. Eu estou sentindo raiva. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Não, você não é uma pessoa ansiosa, você está ansiosa naquele momento. Coloca no caderno o que você gosta, quem você é, o que você não gosta e o que você precisa melhorar. Não se rotule, não diga que você é uma coisa que você não gostaria de ser. Não é porque você está sentindo raiva agora que você é uma pessoa raivosa, por exemplo. Você está sentindo raiva, mas ela vai passar, ela pode passar, ela sempre passa, não é? A boa notícia, né, que eu já te dei, é que tudo pode ser ressignificado e transmutado. Mas um detalhe aqui que eu acabei não falando no início, é que os 3 primeiros meses do bebê são mais complicados. Porque os 3 primeiros meses do bebê é onde o bebê está conhecendo o mundo externo. Ele ficou o tempo todo ali no útero da mãe, quentinho, sendo alimentado, sem precisar fazer nenhum tipo de esforço. E quando ele nasce, é muita coisa para ele aprender. Ele tem que aprender a mamar, ele tem que tomar banho, tem que trocar fralda, né? São muitos cuidados ali que tem que ter com o bebê, uma rotina que ele não tinha. Então, ele muitas vezes não entende que ele nasceu. Então, por isso que o bebê às vezes chora demais. Às vezes ele não tem nada, ele não tá sentindo nada, ele só quer ficar com a mãe. Porque ele no colo da mãe, ali no peito, mamando, ele sente o coração da mãe. Ele sente o cheiro, a voz da mãe. E isso é muito importante para acalmar o bebê. Então, se o seu bebê chora desesperadamente, acolha. Não deixe ele chorando, não. Eu já expliquei aqui em outros vídeos que você deixar o seu bebê chorando sozinho no berço só vai criar uma desconexão entre vocês, um afastamento entre vocês. Esse bebê vai entender que ele não pode contar com você. Então, toda vez que o seu bebê chorar, você acolhe ele, porque ele precisa de você. Ele precisa de você para se regular emocionalmente, para entender que vocês estão ali unidos. Às vezes tem bebê que demora 2 meses, 3 meses para entender que ele nasceu. Não é porque ele não nasceu, não é que ele não entendeu, é porque ele não está sabendo como lidar, como se adaptar com a rotina. Ele não conhece nada aqui fora. Se a gente tem que se adaptar ao bebê, ele também tem que se adaptar à vida aqui fora. A gente também passa por essa adaptação.
porque a gente ama nossos filhos lá na barriga, mas a gente não conhece. Quando eles nascem, eles vão mostrando já de início a personalidade deles, o que eles vieram fazer, né? E a gente tem que se adaptar. E eles também passam por um processo de adaptação que para eles pode ser até mais difícil do que para você. É muito cheiro, muita sensação, muita emoção diferente. Ele começa a sentir dor que ele não sentia, ele começa a se sentir com medo, desconectado de você fisicamente, então ele precisa desse toque para se regular. Então é importante que você acolha sempre que tiver necessidade. Uma coisa importante também que eu não podia deixar de falar aqui, quando você for visitar uma mãe, uma puérpera, né, uma mãe que acabou de ter neném, isso aconteceu comigo, eu recebi muitas visitas, seja uma visita que vai agregar de alguma forma, sabe? Todo mundo quer conhecer o bebê, todo mundo quer saber como que é o bebê, quer pegar o bebê no colo, mas visitas, evitem passar perfumes fortes. Eu lembro que meu bebê espirrava muito quando chegava a visita em casa, porque ele nunca sentiu o cheiro de um perfume. Eu tive todo o cuidado quando ele nasceu de usar desodorante sem cheiro por muito tempo, todo o tempo que ele mamou, durante os 3 anos e meio, eu não usava desodorante com cheiro para ele não sentir o cheiro e não ficar espirrando. Então eu tinha esse cuidado, mas a visita não. A visita colocava o perfume mais forte que tinha e ia visitar o bebê. Então o bebê espirrava muito, o bebê ficava incomodado. Então quando você for visitar um bebê, evite os perfumes, evite demorar, evite no horário das refeições, né? Evite você ficar sentada lá no sofá esperando que a mãe que acabou de ter o bebê vá fazer o almoço para você. Vá fazer um café fresquinho, vá na padaria te comprar um pão. Evite. Se você for tarde para tomar um café, já leva o pão, para ela não precisar sair. Se você for uma pessoa mais íntima, já chega, já lava uma louça, já pergunta se quer que adiante um almoço, se quer que deixe a comida pronta, ou você leva a comida pronta. Ajude de alguma forma essa mãe, porque a gente precisa de ajuda, mas a gente tem vergonha de pedir. Às vezes você oferece, eu falo, não precisa, mas eu tô lá, cheia de dor da minha cesárea, meu bebê não para de chorar, tá com cólica, a casa tá toda bagunçada, porque não deu tempo, porque eu estou acolhendo meu filho, que é uma prioridade, e muitas vezes a visita chega para almoçar, um turbilhão de coisas para você fazer em casa, que é um café, aí você tem que sair para ir comprar um pão, por exemplo. Vamos evitar esse tipo de coisa. Se você vai visitar, dá vontade de visitar, eu sei, eu tenho vontade de visitar muito, assim que nascer um bebê, por mim eu já vou no hospital ver. Mas eu hoje, como sou mãe, tenho mais empatia e consciência de que isso não é legal, não é o certo a fazer. Espera passar uns bons dias e se você for, ajude de alguma forma. Não fique horas e horas, porque o bebê precisa descansar, a mãe precisa deitar. A mãe que amamenta, ela fica muito cansada e ela precisa tirar um cochilo. E se tiver visita na casa, como que ela vai fazer isso? Ela não vai pedir para você ir embora para você fazer isso. Então vamos tomar um pouquinho de consciência e nós que somos mulheres, vamos ter mais empatias com as outras. Vamos acolher as outras mães. Quando uma mãe está passando por uma dificuldade, a outra vai lá e ajuda. Não fica julgando. Não seja você essa pessoa que dá um fora numa puérpera. Não seja você que deixa uma gestante com autoestima lá embaixo só porque ela está grávida. Todo filho vem na hora que tem que vir. E tá tudo certo do jeito que tá. Cada um tem sua história. Cada um tá aqui no seu processo de evolução para crescer junto com seu filho. Nenhum filho vem aqui à toa. Todo filho tem um porquê. E o porquê mais importante é nos ensinar a ser uma pessoa melhor. Porque ser mãe nos torna uma pessoa melhor. Bom, por hoje é só. Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês. E até a próxima.